Bhagavad Gita, por Paramahansa Yogananda. Capítulo 19. Conhecimento e sabedoria. 7.1. O Senhor abençoado disse: Ó Partha Arjuna, ouve agora, como se seguires o caminho do yoga e te absorveres em minha consciência, abrigando-te inteiramente em mim, lograrás me compreender tal qual sou. Tanto o meu infinito e inamovível eu, quanto em meus atributos e poderes exteriores. Conhecendo-me assim, transcenderás quaisquer possibilidades de dúvida. Paramahansa Yogananda recebeu um conselho especial de Baduri Mahasaya quando era menino. Ele narra o episódio no capítulo O Santo que Levitava, de sua autobiografia of a Yogi. Você se recolhe frequentemente ao silêncio, mas terá de fato aperfeiçoado o Anubhava, percepção real de Deus? O mestre me aconselhou assim a amar mais a Deus que a meditação. Nunca confunda a técnica com o objetivo. Na estrofe acima, Krishna deixa implícita a mesma verdade do famoso ditado: a flor cai quando o fruto aparece. O yoga é muito mais que um conjunto de práticas. A palavra em si significa união, que é o objetivo de todo esforço espiritual e o estado de realização. 7.2. Vou desvelar para ti, em sua inteireza, a verdade, como teoria e como experiência intuitivamente realizada. Munido dessa compreensão, nada mais terás que aprender no mundo. Um aspecto interessante e impressionante da onisciência é que ela verdadeiramente abrange tudo. É o centro em toda parte. A circunferência em parte alguma. O conhecimento das coisas a partir de dentro e ao mesmo tempo fora. De fora, ou seja, em sua realidade teórica e experimental. Como disse Jesus Cristo, até os cabelos de vossas cabeças estão contados. Mateus 10:30. O Bhagavad Gita também, de maneira impressionante, engloba estes três elementos: a teoria dos motivos pelos quais se deve buscar Deus, os métodos, os melhores, os indiretos e os pelos menos aceitáveis, para descobri-lo, e a natureza do objeto em si, do objetivo em si. Todas essas coisas Krishna se dispõe a revelar agora. 7.3. Entre milhares de homens, dificilmente um só empenha-se em obter a perfeição espiritual, e entre os abençoados que me buscam, dificilmente um só dentre milhares me percebe tal qual sou. Essas palavras parecem ferir uma nota de desencorajamento aos ouvidos do aspirante sincero, a quem não apraz pensar que suas chances de sucesso são praticamente nulas. Mas a passagem citada precisa ser entendida no contexto mais amplo dos inúmeros planos da existência que a alma deve atravessar para atingir a perfeição absoluta. Realmente são poucos os que dos vales profundos da terra ascendem para o topo da montanha. A maioria das almas sobe por degraus. Uma vez ultrapassados os céus astrais comuns e consumidos os desejos relativamente extravagantes que medram ali, eles ganham regiões mais altas. A Iranyaloka, por exemplo, onde o guru de Yogananda lhe disse ter nascido como Salvador, ver o capítulo A Ressurreição de Sri Yukteswar, em Autobiografia de um Yogi. Já vimos que o caminho para Deus de modo algum lembra um deserto inóspito, por onde os viandantes se arrastam até encontrar o oásis da visão de Deus. Muitos aspirantes, mesmo os mais avançados, passam da terra para regiões elevadas em busca de iluminação final. O caminho é longo, mas cada passo lhes proporciona já uma grande recompensa. Mesmo uns poucos dias passados num ambiente edificante, entre pessoas espiritualizadas com as quais se possa praticar regularmente a meditação, se é que o aspirante não a queira praticar a sós em casa, contente com prosseguir sem esse apoio externo, e num dos olhos de uma felicidade nova e radiante, impossível de detectar entre os kayashitas, seres humanos aferrados ao corpo,
ávidos de sensações mundanas. Nessa estrofe, Krishna procura desencorajar ninguém, mas prepará-los para um desafio que cumpre encarar com coragem. O caminho espiritual é para heróis, não para covardes ou pusilâmines. O argumento comum, por que eu deveria ser diferente dos outros, tem de ser respondido com outra pergunta. Você quer continuar sofrendo como os outros? E o raciocínio prossegue. Não vejo tanto sofrimento assim ao meu redor. As pessoas sorriem quando se encontram. Resistem bravamente às pressões. Algumas podem sofrer, mas vejo também muita gente feliz, muitos lares harmoniosos, muito riso e contentamento. Mas o que se vê na verdade é a esperança que as pessoas têm dessas coisas e as máscaras que envergam, escondem seu enorme vazio, olhando para um futuro no qual garantem elas, tudo mudará para melhor. Engano. Fez-se há algum tempo nos Estados Unidos uma pesquisa para descobrir se as pessoas estavam satisfeitas com sua renda. A pesquisa levou em conta todos os níveis de ganho, consultando pobres e ricos. Quase todos os entrevistados responderam que seriam felizes se ganhassem 10% a mais. Esses 10% representam a cenoura suspensa à frente da cabeça do asno, que o faz ir adiante carregando o seu pesado fardo. A ilusão induz as pessoas a avançar sem descanso, na expectativa de finalmente obter a felicidade e contentamento. Esse é, na verdade, o anseio da alma por bem-aventurança, sempre a tentar convencer o ego de que ele pode, de algum modo, abarcar o infinito. Ninguém de fato está feliz ou satisfeito. O que passa entre os homens como satisfação é muitas vezes entorpecimento. Eles pensam, amanhã conquistarei aquilo, seja o que for, que quero. Mas quantos exclamam na hora da morte, tive tudo o que quis? Com efeito, só morrem mais ou menos contentes as pessoas mundanas, sansares, que assumiram na juventude um compromisso fácil. Meu guru citava às vezes o primeiro Adi Swami Shankara. A infância é dedicada aos folguedos, a mocidade ao sexo, a maturidade ao ganho, a velhice à saudade, aos arrependimentos e às doenças. Ninguém se ocupa nunca com Deus. O comentário do meu guru a essas palavras era: bem, nosso sábio estava um tanto rabugento, mas a condição humana é mesmo tal qual ele dizia. Quantas pessoas, com efeito, cultivam algo de real na vida? E continuamos esse mesmo capítulo em cenas do próximo capítulo.